Boa noite, irmãs e irmãos que nos acompanham pelo nosso canal Paróquia Santa Clara PB da YouTube. Tudo de bom para vocês. Vamos começar mais um encontro, o sétimo encontro sobre o documento do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concilium. A gente está tendo notícias boas que lentamente os casos de pandemia estão diminuindo, mas a gente continua se protegendo com o álcool, com as máscaras, né? Então a gente, para poder falar melhor aqui, nesse ambiente arejado, a gente vai retirar as máscaras para começar esse nosso encontro de hoje. Então hoje é sábado, 21 de agosto, e a gente começa com a invocação a Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos aqui a vela, que é representação de Jesus Cristo, luz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nestes dias, a nossa paróquia está começando mais um ciclo da catequese, iniciação à vida cristã, catequese catecumenal. E a gente vai ver hoje uma ligação sobre a catequese e a liturgia, como é que andam juntas, né? Então vamos ver agora o próximo diapositivo. O que é que a gente vê aí? A gente vê uma expressão na imagem que é muito usual na nossa catequese. A gente se reúne em círculo e no meio do círculo geralmente tem a Bíblia, a vela, a cruz, está faltando aí a cruz, né? As mãos estão mostrando que a gente acolhe a palavra de Deus e a luz do mundo, que é Cristo, e que estamos em roda, em volta da palavra de Deus. Então o concílio insiste em que a catequese deve ter uma estreita ligação com a liturgia. Por isso, a gente tem essas três frases aí, não é, que no fundo podemos ler de uma tacada só. O estreitamento da relação entre catequese e liturgia para o bem da participação de todo o povo. Quem lembra, acredito que foi no 5º encontro, a gente falou muito dessa participação ativa, né? Participação plena, participação ampla. Então falamos muito da participação, que é uma das características do concílio, né? Este documento, o Sacrosanto Concílio, introduz com muita força a participação. Por quê? Porque outros documentos vão mostrar que é a igreja inteira que celebra. Antigamente se dizia o padre celebra e o povo assiste. Hoje se diz a igreja celebra e o presidente, que é o padre, preside. É um pouco, aliás, é muito diferente, né? Então existe essa ligação. Não sei se alguém de vocês gostaria de já tocar um pouco sobre isso, tem alguma pergunta, sem ter nada ainda, nenhum elemento para discutir, mas às vezes já traz alguma pergunta no coração, né, sobre essa ligação entre catequese e liturgia. Paulo, o que me veio ao coração agora é o significado da palavra catequese, porque liturgia, no encontro passado, inclusive, você já comentou, né? Mas a catequese mesmo.
É importante a gente ter uma pergunta como essa, né? Catequese significa ecoar, fazer ecoar. Quer dizer, aquele ensinamento de Jesus Cristo, a Boa Nova, o Evangelho, deve ser anunciado a toda criatura. Então, esse anúncio feito repetidamente e de tal maneira que aquele que ouve passa para frente. E daí está o sentido do ecoar, né? Então, aqueles que recebem o anúncio de Cristo, eles se enchem do Cristo, fazem igreja e passam para frente para outros que não ouviram ainda. Então, é justamente isso, ecoar, fazer ecoar. Então, a gente pode passar para um segundo diapositivo. Vamos tentar ler essa frase curta que a gente tem aqui. É uma determinação, um conselho muito insistente. Vamos tentar, você que está aí assistindo, ler também. Procure-se também inculcar, por todos os modos, uma catequese mais diretamente litúrgica. E aí eu é que vou perguntar, vamos ver quem é que vai tentar dar umas dicas, não precisa responder, vamos dizer assim, certinho, mas vamos tentar dar elementos, né? O que significa isso? Uma catequese mais diretamente litúrgica. O que é que vocês acham? O que é que essa frase quer dizer? E ele insiste, né? Inculcar por todos os modos. Anderlan, Netinho, vai lá, Netinho. Eu entendo assim, eu acho que seja assim. Primeiramente, boa noite, né? E eu acho assim, que seja uma catequese diretamente litúrgica, que seja uma catequese ligada, que seja aquela catequese que não seja somente de vamos dizer assim, eu esqueci a palavra agora, de Pai Nosso e Ave Maria, mas que seja uma catequese, uma catequese juntamente com a liturgia da igreja, como falou antes, né? Que esteja ligado, que a criança, o adulto, o jovem, saiba aquilo que está fazendo, aprendendo liturgicamente, né? Que a gente sabe que a liturgia é ampla, né? Não é somente a missa, o culto, mas é ampla, a liturgia é ampla. Então, a catequese tem que estar ligada a essa liturgia, aos irmãos, né? Por isso, inculcar, colocar sempre na mente, sempre persistir que a catequese tem que ser junto com a liturgia, né? Sempre nessa preparação litúrgica na vida do cristão. Não sei se eu falei certo, o Padre Paulo vai falar. Nesse encontro de hoje, a gente tem o Zé Nunes, que a gente carinhosamente chama de Netinho, e que por muito tempo caminhou como catequista. Agora ele é ministro da palavra e também da comunhão. A gente tem o nosso irmãozinho de Charles de Foucault, Lindolfo, que também tem uma caminhada ampla de vida consagrada e que agora está dando outros passos na proposta diocesana de vida ordenada, e que também está caminhando no Ministério da Palavra. E temos Vanderlan, que com a graça de Deus iniciou agora o ciclo de catequese jovem. Ele está como catequizando, né? Então isso é interessante a gente ter aqui. E na operação dos instrumentos a gente tem Samuel, que tem um outro engajamento ainda, ele participa de uma comunidade, né? No caso dele particular, é uma comunidade de aliança, né? No caso dele, que tem um carisma específico e tal. Então, vendo isso aqui, eu até achei interessante
a resposta de Netinho. E, sobretudo, quando a gente usa a nossa gíria, né, para nós, cabeça é cuca. Então, encucar é colocar na cuca. E realmente o sentido é esse, né? E o que significa, se a gente pega, como disse Lindolfo, os dois sentidos, né? A liturgia é uma ação pública, é uma ação que se estende a todos, né? E a catequese é o eco do ensinamento do Cristo, da Boa Nova. Então, o que é uma catequese litúrgica? É você passar aquela verdade numa ação que chega a todos. Quer dizer, a catequese ela não é somente uma aula, não é somente uma transmissão de conteúdo. Não. Ela é uma catequese que está profundamente ligada com as celebrações de cada paróquia. Por isso, cada vez mais, o Diretório de Liturgia insiste que a catequese deve ser ligada à igreja-comunidade. Antigamente se fazia a catequese simplesmente numa escola, um colégio católico fazia catequese. Hoje isso já não é mais aconselhado, né? Tem que ter a ligação com a comunidade que celebra e vive, celebra a Eucaristia e dela vive e se alimenta, né? Então, a catequese litúrgica é isso. É uma catequese que é ação celebrativa, né? E é isso que deve acontecer em cada momento. Vanderlan já teve um encontro e hoje de manhã teve outro encontro. Então, já são dois encontros, né? A catequese jovem, aliás, hoje de tarde. A catequese jovem aqui está indo de tarde. Então, vamos passar mais uma. Não sei se você tem mais alguma pergunta ainda nesse... Tem? Eu vejo assim como que a catequese é essa ação que nos introduz no mistério através da liturgia, né? Que celebra a vida. Pronto, é exatamente isso. Outra maneira de dizer a mesma coisa. Então, vamos para mais um diapositivo. E a gente vai agora falar sobre a música. A música litúrgica, ou como está escrito aí, a música ritual na liturgia. Então é importante, eu vou cutucar aqui os companheiros, né? Quem sabe o companheiro Vanderlan. Mas vamos primeiro começar com esse foco, né? Música ritual. A gente já discorreu aqui um pouco sobre rito, num determinado encontro, né? O rito na liturgia. Então, o que significaria isso? Uma música ritual na liturgia. O que é que isso chama atenção? Não é para responder como se fosse conceitualmente, não. É para saber como é que isso bate assim no coração de vocês. Quem sabe Vanderlan, que é o mais novo entre nós, podia dizer aí. Depois vem os mais velhos, né? Música ritual. Essa frase eu sinto que são aquelas músicas que têm de ser frequentes, músicas que, posso dizer, contemporâneas, que venham a animar o pessoal da igreja, quem vem para a missa. E como é que os outros completam? Música ritual, um novo estatuto para música ritual na liturgia. O irmão falou aí na questão de animação de tudo. Certo, animação é bom, claro, animar a assembleia, os irmãos que estão participando, mas eu vejo a música tem que estar ligado à liturgia, aquilo que a liturgia está transmitindo. Então, o salmo tem que ser de acordo com aquilo que, né, a gente não pode colocar
qualquer rito, qualquer música no salmo, a gente tem que ir de acordo. As músicas, a gente também não pode colocar a música porque é bonita, mas a gente tem que ver se o hino está ligado à liturgia, liturgicamente, às leituras, né, aquele dia. Então, o ritual, a gente sabe que a missa é um ritual, tem do início até o final, é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, mas não é, porque depende da sua fé, não é isso? O ritual é o mesmo, mas a liturgia, a música faz com que a gente se envolva com as leituras e se faça o diferencial no momento que nós estamos participando. Porque diz assim, um novo estatuto para a música ritual. Quer dizer, se há um novo estatuto, é porque antes havia já um documento, um estatuto. E como é que é? Isso aí eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos primeiro tocar esse ponto. Música, ritual e liturgia, né? A história do novo eu deixei para depois. Então, o rito, na realidade, é o quê? O rito tem uma sequência lógica. E isso não é uma coisa assim que acontece só na liturgia, acontece na nossa vida. Por exemplo, eu vou sair de carro. Então, qual é o rito? Eu tenho que pegar a chave do carro, tenho que entrar no carro, botar o cinto de segurança, ajustar os espelhos, ajustar o banco, ligar o carro, verificar os lados e tudo, sair da garagem e, a partir daí, seguir com todas as outras coisas que a gente sabe. Então, essa sequência de ações, a gente vai chamar de rito. Por exemplo, eu vou almoçar, almoço em família, que a gente faz todo dia, todos os dias. Então, uma das coisas importantes no almoço, na família, é o lugar de cada um. Onde senta o casal, onde senta o chefe de família, o pai, a mãe, onde sentam os meninos, né? Se tem algum bebê, tem uma cadeirinha especial para eles. É dizer, existe também quem serve, às vezes, a comida já está toda na mesa, mas às vezes não, tem sempre aquela pessoa que está encarregada, vai na cozinha, pega, traz, vai, pega, traz. E antes de tudo isso, tem o quê? A preparação do almoço. Tem toda a cozinha, o cozimento, e saliento aqui que temos um bom cozinheiro aqui no nosso lado, que é Netinho. E tem também toda a arrumação da mesa, o que é necessário, os pratos, talheres, toalha, copos, etc. E depois a retirada de tudo isso, a lavagem da louça, guardar. Então, tudo isso faz parte de um rito. Vocês viram que o primeiro rito que eu sugeri foi o do carro, foi mais simples. E agora o rito da refeição, é um pouco mais ampla. Mas já se aproxima, por exemplo, do rito da missa, que é uma refeição, né? Tem uma mesa, que a gente chama de altar. Nem é altar propriamente, nem é mesa propriamente. É uma mistura das duas coisas, né? Tem um sentido. Então, tem os lugares próprios, né? Então, do mesmo jeito que tem a cadeira do presidente, a cadeira dos leitores, a cadeira o lugar dos cantores, o lugar dos participantes em volta dessa mesa, também vai ter o lugar da música. Não só o lugar físico da música, mas, como disse Netinho, aquela música adequada em tal momento. Não é? Claro que a gente vai ver mais na frente, né? Na nossa continuação, a gente vai ver, por exemplo, a música de entrada. Que característica deve ter? A música de saída ou de despedida, como deve ser? Hoje mesmo a gente já vai ter alguns detalhezinhos sobre isso, né? Há algumas músicas que elas apresentam nela mesma uma ação litúrgica e outras que só acompanham, né? Então é interessante. Há pouco tempo, aqui na nossa paróquia, tivemos um casamento. Anderson e Auricélia. E o que aconteceu? No final do casamento, Anderson canta para Auricélia um canto que ele tinha composto.
Isso é um canto que tem que ser completamente exposto. É um canto que significa alguma coisa, que é uma ação. É uma ação de amor, é um elogio dele para ela. É uma palavra dita em forma de canto. É a diferença, por exemplo, de um outro que... Entrada das alianças. Então vem um menino ou uma menininha, ou quem for, com as alianças, e se canta uma música enquanto aquilo está acontecendo. É um outro tipo de canto. Então é importante levar essa ideia de música ritual na liturgia, quer dizer, uma música que é de acordo com o rito, música própria, ou como a gente diz, adequada. E agora vamos falar um pouquinho sobre o estatuto, né? O que é o estatuto? O estatuto é o que define. Isso em toda a sociedade você tem um estatuto. A nossa igreja tem um estatuto. Qual é o estatuto da nossa igreja? Começa com C. Será que lembra na cabeça de vocês? O estatuto da nossa igreja é o Código de Direito Canônico. É o estatuto da igreja, né? Na nossa igreja universal, ela tem 2 estatutos. Tem o Código Latino, da igreja latina. Somos nós que vivemos do lado ocidental. E temos também o Código de Direito Canônico Oriental, que rege as outras igrejas de um rito oriental. É um rito romano, mas oriental, de outra forma, inclusive outra língua. Geralmente é o grego, mas que pode também ser em língua vernácula. Então, só para dizer, o estatuto da nossa igreja. Eu fui para o amplo, agora vamos para o particular. A música litúrgica, a música ritual, ela tem um estatuto. Esse estatuto vai definir cada coisa, cada função. Então, o salmo é o quê? O salmo é uma música que expressa um louvor a Deus, né? Geralmente, de maneira geral. Mas você tem também a aclamação ao evangelho, a música das ofertas, etc. Então, o estatuto ele vai definir como é hoje o estatuto da igreja. Por que novo? Porque antes havia um antigo estatuto. O antigo estatuto era regido pela escola de canto. Como a língua era latina, a escola cantorum. Então, a escola cantorum, a escola dos cantores, ela já tinha músicas, mas que somente o coro cantava. Uma das coisas novas no Estatuto Novo é o quê? Todos devem cantar. Mas a gente sente ainda que alguns grupos de canto têm saudade e que querem cantar tudo, não deixa o povo cantar. Acontece isso. Muitas coisas o coro deve puxar e se calar para que o povo então repita, como é o caso do Salmo, ou o caso das aclamações da oração eucarística e assim outras coisas, né? Existem vários tipos. Mas só para definir, quando se quer um novo estatuto para a música litúrgica na igreja, veja, uma frasezinha somente de 3 pedacinhos, mas que deu essa conversa toda, né? Então a gente vai prosseguir, entrar no detalhe um pouquinho agora. Vamos para um novo, mais um diapositivo. Vamos ter alguns diapositivos agora que tem menos imagem e mais leitura. E vamos tentar ver se a gente consegue ler. Então esse aqui tem 3 partes e eu vou falar só no fim para explicar. Eu gostaria que vocês 3 companheiros aqui, o companheiro Lindolfo, o companheiro Zé Nunes e o companheiro Vanderlan, lesse cada um desses parágrafos. A tradição musical da igreja é um tesouro de inestimável valor que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido com o texto,
constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. Não cessam de a enaltecer, quer a Sagrada Escritura, quer os santos padres e os romanos pontífices, que ainda recentemente, a começar em São Pio X, vincaram com mais insistência a função ministerial da música sacra no culto divino. A música sacra será, por isso, tanto mais santa quanto mais intimamente unida estiver a ação litúrgica, quer como expressão delicada da oração, quer como fato de comunhão, quer como elemento de maior solenidade nas funções sagradas. A Igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas autênticas de arte, desde que dotadas das qualidades requeridas. Eu queria começar a analisar tudo isso pela última frase. A Igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas autênticas de arte, desde que dotadas das qualidades requeridas. Quer dizer, existe ao mesmo tempo rigidez e flexibilidade. A rigidez está colocada aqui, não é? Com as palavras dotadas das qualidades requeridas. E também está um pouco antes quando diz todas as formas autênticas de arte. E é claro que quem entende de arte sabe que há formas que não são autênticas, né? Então é importante que a gente veja isso aí com relação à rigidez. E com relação à flexibilidade, a Igreja aprova e aceita. Não é? Ele fala de todas as formas. Aprova e aceita todas as formas. E claro que o espaço de tudo isso é o culto divino. É claro que quando a gente fala de liturgia, a gente normalmente, por ser mais o primeiro ponto de contato para nós, a gente pensa na celebração da missa, né? Então, na celebração da missa, chama atenção para nós, né? Aí quando a gente fala do culto divino, não é só a celebração da missa. E depois não são só os sacramentos. A gente sabe que a Eucaristia está aí como o quinto sacramento, né? Mas, aliás, o terceiro sacramento. Mas a gente tem todos os outros. Tem o batismo, tem a confirmação, tem a penitência, confissão ou reconciliação, tem a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Então, esses 7 sacramentos, mas são acompanhados, que o número 7 é um número simbólico. Então, esses daí resumem toda uma vida sacramental da Igreja. Nós entramos um pouco nessa palavra faz uns 2 encontros atrás, não sei se foi o 5º ou no 6º mesmo, que a gente falou dessa ideia do sacramento, quando falamos da participação, né? Então, o sacramento é algo que é uma ação que traz um significado, é um gesto que traz um significado mais amplo e mais profundo. Então, isso é importante a gente saber, né? Então, são duas coisas importantes, a rigidez e a flexibilidade. As duas coisas. E, sobretudo, essa palavra, todas as formas, é muito importante para que a gente não dizia, olha, não pode isso, não pode aquilo. É muito importante a gente saber disso, né? Agora vamos voltar lá para o primeiro. Qual é o conteúdo principal daquela primeira frase, né? Como foi Netinho que leu? Eu vou pedir para ele achar. Será que ele consegue achar ali 1 ou 2 ou 3 elementos que seriam mais fundamentais? Eu vejo essa parte aqui que diz assim, sobre
A tradição musical da igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de artes. O valor da música, né, na liturgia, no culto, o valor, o tesouro inestimável. É muito importante uma liturgia bem, vamos dizer assim, bem participada, bem preparada, bem cantada com o povo, como o padre Paulo mesmo falou antes, assim, sobre o salmo, né, que as pessoas respondam, que as pessoas respondam também na oração eucarística. A participação, então, a música é um tesouro na liturgia, bem feita. Então vamos, o Netinho frisou, tesouro, e frisou o inestimável valor. Realmente, a gente está diante desse mistério, para usar uma palavra trazida por Lindolfo, né? E tem outra coisa aqui que é muito forte, excede todas as outras expressões de arte. Só que lá no comecinho está falando de tradição, né? O que significa tradição? Tradição é uma coisa que vem com a vida e vem desde muito tempo. Talvez alguns não saibam, mas se você pega o texto da Sagrada Escritura, praticamente todo ele era cantado. É por isso que a gente chama versículo. É um verso, é uma poesia. Então a Bíblia inteira. A gente tem algumas exceções mais no Novo Testamento, mas sobretudo o Antigo era comunicado. Também tinha aquela dificuldade das pessoas que não sabiam ler e escrever, e os copistas já colocavam de tal maneira que ficava mais fácil para quem passasse adiante, cantasse. E isso não é estranho. Talvez vocês ouvindo isso, dizem, meu Deus, será? Mas basta que a gente vá no interior, não precisa nem ir muito longe, não. A gente vai na feira e vai encontrar os cantadores, não é? Como é que a gente chama essa poesia do nosso interior? Cordel. A literatura de cordel, quer dizer, aquele livrinho pendurado no cordel, no cordão. É por isso que se tem esse nome. Então, facilita. Outra coisa interessante, você decorar uma frase é mais difícil do que você cantar uma frase. Decorar sem cantar e decorar cantando. Se decora mais fácil cantando. Então, por isso que a Bíblia toda é cantada. E as expressões principais da Bíblia cantada são os salmos, hinos e cânticos. Essas três palavras aparecem. Inclusive, ela vai aparecer na boca de Paulo. Né? Louvem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a Bíblia inteira pode ser cantada, era cantada. Agora, a partir do momento que ela é traduzida para outra língua, há uma certa perda. Vocês sabem, não sei se vocês já ouviram, por exemplo, a Garota de Ipanema, em inglês, em francês, em japonês. Quer dizer, quem vai daquela língua que recebeu essa tradução entender, tem uma exigência para o tradutor. Não pode pegar simplesmente as palavras e traduzir. Então tem que ter uma musicalidade nas próprias palavras, né? Tem que ter um ritmo, uma leveza. É muito interessante, é arte. E é interessante que ele coloca todas as expressões de arte, porque cabe também outras expressões de arte na liturgia, como cabe a dramatização, como cabe outros gestos, como cabe a entrada solene da palavra, como cabe a entrada do círio, e tantas outras coisas que são acompanhadas ou que são traduzidas em forma de música, né? E ele coloca aqui, nessa terceira frase desse primeiro parágrafo, né? Constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. As partes necessárias não se pode prescindir delas, mas as integrantes se pode, né? Você pode ter uma parte que integra e outra que não integra
Então é importante. Uma integra aquela liturgia solene e outra não é da solene. É da liturgia mais ferial, como a gente diz, uma liturgia mais simples, né? É importante, então, frisar uma outra palavra, que é essa palavra que está aí, a arte. A arte. Então, citando de novo o Netinho aqui, que ele falou de preparar. Ele falou de... Como foi que você usou mesmo a expressão? Bem preparada, bem... Né? Isso é participada, é arte. Você vai ter arte de modo que você consegue a participação de todos, né? Nesse primeiro parágrafo, alguém tem alguma contribuição? Diga. Como no primeiro parágrafo diz que a música ela é inestimável valor e excede todas as outras expressões de arte, e nós citamos aqui o nosso jeito nordestino de arte, o cordel, né, que pode ser cantado. Não tem como não recordar seu João Bosco, porque ele fez dessa arte do cordel a expressão da sua alma, unido à palavra de Deus, porque ele era um biblista do povo, um biblista estudado, né, profundamente enraizado na vida da comunidade, e tomava os trechos da Bíblia, como, por exemplo, os discípulos de Emaús, a Samaritana, as histórias do Antigo Testamento, e colocava isso em cordel. Quem sabe algum dia na comunidade, em alguns momentos importantes, nós pudéssemos recuperar pouco a pouco, nas liturgias, nos nossos encontros, esta arte. E ainda nesse primeiro parágrafo, está colocado aqui o canto sagrado. A gente sabe, a igreja vai dizer num outro documento que a vida é sagrada. Então, tudo aquilo que é, vamos dizer assim, reservado por Deus, tudo aquilo que Deus cuida, é sagrado. Então, a gente vai entender também que esse canto é querido, cuidado por Deus, inspirado por Deus. É o Espírito Santo que canta em nós, né? Depois, intimamente unido com o texto. Então, não é qualquer música que cabe, embora esse nosso documento vai dizer que deve-se prestigiar a música local, a tradição musical local. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade, porque a produção musical da música sagrada no Brasil é feita no leste. É aquele São Paulo, Rio, né? É um pouco isso aí. Às vezes vai um pouquinho para Minas, mas é ali, o leste. No entanto, se a gente vai realmente seguir a recomendação da Sacrosanto Concilium, a gente deveria ter cânticos nordestinos no Nordeste, ter cânticos em crioulo no Rio Grande do Sul, ter cânticos na Amazônia com a raiz indígena e assim por diante. Quer dizer, a música litúrgica de cada lugar deveria seguir aquela expressão do lugar. Isso está nesse documento aqui, né? Paulo, então nós temos que lembrar aqui o ofício divino das comunidades, como uma expressão típica do Nordeste, onde estão os salmos, hinos, cânticos bíblicos e da tradição popular, religiosa do Nordeste, né? Que eu acho que entra aí nesse esforço de enculturação, né, do canto. E quando a gente fala do ofício divino das comunidades, a gente vai falar também de toda a equipe litúrgica do Brasil, né, ligada à CNBB, onde estão Zé Vicente, onde estão Marcelo Barros, Irmã Miriam, e todos esses. Isso. É muito importante a gente saber disso e dizer que, justamente por causa dessa, vamos dizer assim, primazia do leste,
o ofício divino das comunidades ficou relegado a uma segunda posição. Reginaldo Veloso, ele me dizia a dificuldade que teve para gravar certos cânticos, porque a gravadora, que era de São Paulo, não queria usar triângulo, não queria usar sanfona, não queria usar tabaque, entende? Queria só órgão, violino, violão, é a cultura deles. Mas o documento insiste que cada lugar tem a sua expressão. Nessa questão aí, como o senhor diz assim, cada lugar tem a sua expressão. O senhor falou antes do código canônico, não foi? Que tem o direito canônico que tem no latino e oriental. Então, no início dos anos 2000, eu fui até a Itália e tive o prazer de participar de algumas celebrações lá. E a gente percebe que lá é de uma maneira e o Brasil é de outra. Cada uma com sua riqueza, o seu valor, o seu tesouro inestimável, né? Mas a gente sabe que o Brasil, a América Latina é mais aberto. Como o senhor também falou, que tem que ser flexível também, né? Ter a rigidez, mas também um pouco de flexibilidade, né? Então, e essa outra questão também, quando o senhor diz assim, que as músicas mais do leste, né? Infelizmente, nós, nordestinos, né? Temos mais por conta das grandes mídias, nós temos vamos dizer assim, a palavra, esqueci como é que é a palavra, mas vamos dizer assim, a gente apega mais aquilo que está mais na mídia do que o ofício divino, né? Do que os cantos tradicionais bonitos que muitas vezes nós estamos esquecendo, né? E inculturando e colocando na liturgia. Isso. Então, ainda reforçando o que você está dizendo, eu diria que existem alguns sítios na internet, na Igreja do Brasil, que disponibilizam esses cantos no estilo do leste e que fica fácil para nós. A gente pode citar, por exemplo, Canção Nova, Aparecida, entre outros, né, que são os que mais disponibilizam. E, inclusive, hoje tem uma corrente que seria mais de tradicionalistas e que tem tido muito acesso de pessoas aqui entre nós. Inclusive, seriam sítios até não recomendados. Por quê? Porque eles olham a liturgia de um jeito pré-conciliar. E isso é perigoso, né? É perigoso. A gente tem alguns, Frater et Uno, a gente tem... tem vários, né? Que não são negativos para que a gente procure. Então, o ideal seria se a gente pudesse estimular, mas quando a gente vai na página da CNBB, a maioria desses cantos são pagos, enquanto os outros disponibilizam de graça. Então, vamos ver o segundo parágrafo. Não cesse de enaltecer, quer a Sagrada Escritura, quer os Santos Padres e os Romanos Pontífices, que, ainda recentemente, a começar de São Pio X, vincaram com mais insistência a função ministerial da música sacra no culto divino. Então, quem é o sujeito que enaltece, né, isso tudo aí? A própria Sagrada Escritura, os Santos Padres, quer dizer, os Papas, os Romanos Pontífices, os Santos Padres que ele fala aqui é a patrística, os padres do começo da Igreja, dos primeiros séculos. Os Romanos Pontífices são os Papas, e recentemente a começar de Pio X. Pio X vai aparecer no final do século XIX, né? Então a gente tem ali, já faz mais de um século, mais de 120 anos, portanto. Mas havia uma insistência muito grande na função ministerial da música sacra. O que é a função ministerial? Quer dizer, era exigido que a música sagrada tivesse pessoas competentes e
diretamente dedicadas a isso. Dedicadas a isso. É importante. Mas tem uma certa exclusividade que, por um lado, dificulta a participação, né? Mas, nessa época toda, você vê, tá, desde o começo da igreja até São Pio X, é a época mais antiga, né? Então, hoje você tem, a gente chama mais grupos de música, como diz o Vaticano, escola de canto, né? Escola de canto, ou coros, em vez de corais. Coral é outra coisa, né? Coros, que tem essa função de levar com amor, com dedicação, com afinco, esse sinal da música na liturgia. Eu quero fazer uma pergunta para o Vanderlan, porque ele é mais jovem do que nós. Como é, Vanderlan, que você sente que a juventude acolhe a música litúrgica? Como eu tinha dito antes, é muito questão de... A juventude está muito ligada à animação. Ou seja, eu concordo, a música litúrgica tem que ter tudo a ver, tem que seguir os passos dos salmos, como o Netinho tinha falado, e tem que ter aquela entonação mais animada para tipo, atrair a juventude junto para a igreja. Isso eu acho bastante importante. O Salmo 139, que está me vindo agora na memória, a gente poderia cantar assim, vamos dizer, no estilo gregoriano. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente o que faço hoje, o que eu escondo tu também me vês. O mesmo salmo pode ser cantado assim. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente estou andando, quando repouso tu também me vês. Viu que todo mundo entrou logo na conversa? Por quê? Porque é importante ver a raiz musical. Então, eu acredito que quando o Anderlan fala de animação, eu acho que ele está querendo dizer uma música que combine com o estilo musical que cada um aprecia ouvir. Não é um pouco isso? Pronto. Então, nisso, por exemplo, você tem aqueles autores que a gente citou, Zé Vicente e tantos outros do ofício divino das comunidades, né? Então, vamos partir para a terceira. Vamos pedir para Laninho ler de novo, até Sagrados, sem a última parte que eu já li. A música sacra. A música sacra será, por isso, tanto mais santa quanto mais intimamente unida estiver a ação litúrgica, quer como expressão delicada da oração, quer como fator de comunhão, quer como elemento de maior solenidade nas funções sagradas. Você vê que, primeiro, fala de música sacra. Sacra significa sagrada, quer dizer, a música que foi dedicada para aquela ação litúrgica dentro daquele rito. A música sacra. Tudo bem. Depois ela fala da santidade dessa música. É um termo que a gente vai até... A música é santa. Aí vai mostrar quando é que ela é santa. Onde é que está a santidade da música? Então ele fala de 3 elementos aí muito importantes, né? Tanto mais santa quanto. Então, primeira coisa, estiver intimamente unida à ação litúrgica. Então, você está fazendo determinada ação, a procissão das ofertas é uma ação litúrgica. Então, você tem uma música litúrgica, que pode ser um canto litúrgico, porque a música litúrgica não é obrigada a ter letra. Ela ter letra, ela é uma composição mais ampla, né? É uma música litúrgica com letra. Mas ela dizendo alguma coisa daquilo que está acontecendo, né? Daquilo que está acontecendo, né?
Às vezes até você pode pegar alguma música do cancioneiro popular que tenha a ver com aquilo que você está oferecendo. É interessante. Então vejam, isso é a primeira expressão. A segunda expressão é a oração, expressão delicada da oração. Quer dizer, aquela música, ela tem que ter uma certa... Ela tem que levar você a rezar. Ela tem que ajudar você a se encontrar com Deus e não dispersar. Se dispersou, não é própria, né? Não tem a ver. Quer interferir? Hein, Paulo? Tem aquela expressão nossa, né? Muito comum. Quem canta, reza 2 vezes, né? Então entra aqui ligada à oração. Exatamente. E aí, isso aí vai ter uma expressão como fator de comunhão. Quer dizer, tem que ligar as pessoas. Então a música litúrgica ela tem que ligar as pessoas. Aí você vai, às vezes a pessoa compõe um responso, né? No salmo responsorial, um estribilho, aquela parte que é repetida. Então você compõe e insiste que a Assembleia repita, e a Assembleia não repete. Por quê? Porque não tem a ver com a expressão cultural daquela pessoa. Entende? Suponha que o salmo seja assim. Vem, Senhor, não tardes mais, dá-nos vida, dá-nos paz. Pode ser assim. Talvez pouca gente cante. Mas se você cantar assim, vem, Senhor, não tardes... Eu estou horrível hoje. Vem, Senhor, não tardes mais, vem nos dar a vida, vem nos dar a paz. O exemplo não foi muito bom porque eu não estou bem de canto. Mas às vezes a gente escolhe uma melodia que o povo vai cantar. Enquanto a outra melodia o povo não canta. Não é? Por exemplo, uma famosa. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Aí o salmista diz, não, mas essa é tão antiga, eu vou botar assim. Prova de amor maior não há, do que doar a vida pelo irmão. Que ele pegou lá na página da Canção Nova. Aí o povo não canta. Porque não atingiu o coração, né? Então é importante essa frasezinha aí, esse motivo, quando ele fala de comunhão, né? Fator de comunhão. Depois, tem esse outro elemento de maior solenidade. Então, há músicas que trazem solenidade, né? Outras não, são mais corriqueiras, são mais populares, né? Um assunto vai puxando o outro, né? Vanderlan, né? Vanderlan disse assim, para animar, para chamar, né? Então a gente vê assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou para a missa, mas eu não. É aqueles cantos, tudo do mesmo jeito, mas a missa de fulano de tal, ai, eu chego, choro. Então a gente tem que ter o cuidado também da oração e da emoção, né? Porque às vezes a gente deixa a emoção falar mais alto. Eu estou emocionado, eu não estou em ação com Deus, e sim emocionado. Eu não estou ligando a Deus. Eu estou devido aos problemas do dia a dia, tudinho. Então aquele canto é bonito. Ai, eu chego, eu chorei, é bom demais, não sei o quê. Então a gente tem que ter o cuidado também da emoção, da oração. Isso está dito aí na última frase, né? Desde que dotada das qualidades requeridas. Então, o objetivo não é agradar emocionalmente. O objetivo é fazer a pessoa rezar, mesmo que aquilo seja doloroso, né? Mas fazer a pessoa rezar. Então vamos pular para mais um diapositivo, também com letras. Aí eu vou pedir isso aí para Lindolfo ler.
e já comentar alguma coisa. Canto e música na liturgia após Concílio Vaticano II, princípios teológicos, litúrgicos, pastorais e estéticos. Interessante que aqui está falando do canto e música. Então, exige aqui um certo conhecimento, né? Princípios teológicos, litúrgicos, pastorais e estéticos. Então, assim, eu quero fazer um comentário, mas não quero que soe somente como uma crítica. Eu quero que soe como um aprendizado para todos nós, porque eu também quero aprender. Tem um canto que a gente canta, assim, na hora do Pai Nosso, se cantava muito antigamente, que dizia assim: Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela. Então, este canto é um canto muito bonito, que toca o meu coração, e não tem como não chorar, não tem como não sentir a presença de Deus, porque o canto nos une a Deus, nos coloca em comunhão com Deus e com a comunidade que reza. Só que, como agora nós vamos partir para esse ponto aqui, dos princípios pastorais, litúrgicos, eu penso assim, que nesse momento, essa expressão, meu Pai, não caberia, porque é a hora do Pai Nosso, que é a oração de todas é a maior de todas as orações, é a oração de Jesus para nós, que Ele nos ensina. Então, por exemplo, poderia ser em outro momento, como, por exemplo, na oração de Charles de Foucault, onde ele vai chamar o Pai de meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes. Mas não está dentro desse rito litúrgico e, sobretudo, naquele momento em que nós devemos chamar a Deus de Pai, que é o próprio Jesus que nos ensina, aí nós estamos como que chamando de meu Pai, entende? Entenderam o que eu quis dizer? Então, em outro momento seria muito bom dizer meu Pai, mas aqui na hora do Pai Nosso, então como nós iremos trabalhar isso, canto e música, tendo esse olhar litúrgico, pastoral. Então, quem tem maior conhecimento, o Padre Paulo e outros do canto, poderiam nos ajudar a compreender melhor isso. Pegando exatamente esse seu exemplo, a gente pode dizer que a grande novidade do nosso foi Jesus que trouxe. Se você pega os salmos, praticamente todos eles são individuais. Praticamente. Então, o salmo vai falar de mim, da relação entre eu e Deus. É sempre assim. Sou eu. Então é muito particularizado, né? E também tem a ver com a concepção de povo de Deus da época do Antigo Testamento. Mas quando Jesus vem, ele dá o Pai. E ele chama os apóstolos de amigos. Primeiro servos, né? Aquele que me serve estará comigo, onde eu estiver, aquele que me serve estará também e tal. Mas depois ele diz, vocês não são mais servos, vocês são amigos. E já nos dá o mesmo Pai. Então a ideia do nosso, ela vai entrando devagar. Então na liturgia, a gente tem esse momento também, o próprio Salmo. Hoje eu estava rezando com Lindolfo, e a própria introdução do ofício, que está escrito lá, né, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Mas a gente rezando junto, corrigiu. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. É um passo que a gente precisa dar, mas o passo da frente supõe o passo de trás. Então suponha que você cantasse esse canto do Pai Nosso
Se você quer usar isso no lugar do Pai Nosso, não tem sentido nenhum, não pode. Agora, se você usa isso e depois que termina, você reza o Pai Nosso, aí pode contemplar as duas expressões, uma levando a outra. Inclusive, houve um tempo, e eu me lembro que Dom Helder ainda estava vivo, né? Ele morreu em 99, então já faz 22 anos. E antes disso, lá em Olinda e Recife, tinha várias vezes, várias expressões que o pessoal começou substituindo o Pai Nosso por cânticos assim. Então veio uma notícia, uma recomendação da Sagrada Congregação, né, para o culto divino, dizendo, olha, se usar isso, reze o Pai Nosso depois. Não pode substituir. Inclusive coisa muito bonita, como o Pai Nosso da América Latina, que é lindo, né? Então é importante ver isso. É possível desde que se tenha... Aqui tem esses 4 pontos, a gente não vai esgotar hoje não, viu? Vamos só começar. No próximo encontro, 8º, a gente vai ver. Então veja, tem que ter princípios. Você lembra que no texto passado tinha aquelas observações finais que falavam da adequação, né? Que é justamente o certo rigor. Então aqui tem princípios teológicos, né? Isso é importante, porque às vezes você confunde. Há alguns cânticos aí que o autor, por exemplo, ou a autora, atribui a Maria coisas que são de Jesus. Como tem um canto da minha querida amiga Kelly Patrícia, estive muito perto dela por um tempo, quando ela morou por aqui e tudo, inclusive depois em Aparecida, né? Mas tem um canto dela que leva a uma má interpretação, quando fala de Nossa Senhora e chama que ela venha me perdoar. Quem perdoa é Jesus. Então, o perdão vem de Deus através de Jesus exclusivamente. Quando Jesus dá o poder aos apóstolos, aqueles a quem perdoares serão perdoados, aqueles a quem retiveres os pecados, estes lhes serão retidos, não é Maria e nem é o apóstolo que está perdoando, é Jesus. Quando alguém vem à confissão, não é o padre que perdoa, não. É Jesus, na pessoa do padre, né? Então, você simplesmente colocar isso num canto, é bonito, é bonito. A minha alma, lalari, lalala, é bonito, mas tem esse erro teológico. Então, para falar dos princípios teológicos, né? Então, às vezes, há canto que você tem que ter cuidado para não cair no erro teológico. Aí você está... É bonito, mas é herético, é uma heresia. Depois tem os princípios litúrgicos. Um canto de entrada cantado na comunhão. O canto é para entrar. A gente vai entrar em detalhes depois do que significa cada um deles. Mas você usa o canto no lugar errado. Ou então, como disse Netinho, uma música que eu achei bonita, mas não tem nada a ver com a liturgia. Bota um canto de Padre Zezinho, que ele foi feito para um encontro. Ou a maioria dos cânticos da Revolução Carismática são feitas para louvor, para oração de louvor. Não são de missa. Mas quando você vê lá no Oremos, né, eu acho, o livrinho, está escrito entrada, não sei o quê, e não é canto litúrgico, mas é usado como se fosse. Outro canto, pastoral. O que é pastoral? É o cuidado do pastor com as ovelhas. Então o canto ele tem que levar em conta que Jesus cuida de nós. Na paróquia, quem preside esse cuidado é o pároco, mas não sozinho, com todos os outros, com os vigários, com os que estão nas coordenações de pastorais, tal. Nós estamos aqui, por exemplo, na pastoral da comunicação. Então tem que haver uma ligação pastoral para o cuidado do povo através dessa pastoral. E assim todas as outras, né? E depois o estético. O padre Manuel gosta muito de falar da beleza, né? Inclusive, a estética é uma dimensão também filosófica, né? A gente entende. O estético, quer dizer, não pode ser um canto que não corresponda, que destoe, que deforme. Tem que ser
tem que ter estética, ele tem que ter apresentação, ele tem que combinar. Então, para mostrar que isso aí, na realidade, é o quê? É só um título de uma série de diapositivas que vai aparecer aí, mas não vamos esgotar hoje, viu? É para dar vontade em vocês de a gente voltar para o 8º, o 9º, eu acho que chega até o 10º encontro sobre isso. Então, vamos passar mais um... diga, fale. O Lindolfo falou nesse sentido do meu Pai do Céu. Aí eu me lembro daquele outro Pai Nosso que foi logo após a morte do Padre Ezequiel, né? Que é aquele Pai Nosso dos pobres, dos mártires. Pai Nosso dos pobres mártires, teu nome foi santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Quer dizer, é um canto que bonito, mas que não é o Pai Nosso, mas que vamos dizer assim, a igreja é pelos pobres, né? Pelos aqueles mais sofridos. Mas é um canto que muitas vezes nós usamos, né? Eu gosto muito, geralmente quando eu vou em São Mateus, eu gosto que eles cantem, que eu acho bonito esses cantos antigos, para a gente ver que a gente tem que ser mesmo pelo outro, pelo irmão, né? Mas que não é o Pai Nosso, né? E é por isso que o princípio continua aquele. Você pode cantar e no final rezar o Pai Nosso. Então você atinge um pouco o ideal, a ideia, atinge a emoção, mas vai sistematizar tudo na conclusão que é o Pai Nosso. Gostei do exemplo. Então vamos para o próximo diapositivo. Então a gente vai aqui alternando. São 6 pontos, né? Então a gente pode ver, já de início, um dos irmãos lê, eu comento um pouquinho, a gente vai passando, aí depois faz a resposta às perguntas genéricas. Pode começar com o Vanderlan. A música litúrgica brota da vida da comunidade de fé. Então veja, uma música que é imposta, uma música que vem de fora, uma música que é trazida, essa música, ela, a rigor, ela não é litúrgica, embora ela seja litúrgica na comunidade onde ela é cantada, né? E então, às vezes, a gente tem uma determinada música, foi cantada num determinado mosteiro, numa determinada comunidade, que eu achei muito bonita, é maravilhosa, mas você simplesmente trazê-la para cá, né? É uma espécie de transladação. Ela tem que brotar da vida da comunidade, ou pelo menos ela tem que estar em consonância com essa comunidade. Netinho. Desculpe, o senhor disse que ia falar no final, mas aí eu me lembrei agora. Tira pela nossa paróquia, né? Que muitos cantos, e principalmente da nossa padroeira, foram feitos por pessoas, né, da nossa paróquia. Vários cantos que foram usados na liturgia durante os festejos de Santa Clara, né? Foi uma pessoa que fez da nossa paróquia, quer dizer, vida na comunidade na fé, né? Então, brotou na comunidade. Não veio aqueles cantos de Santa Clara de fora, né? Claro que a gente tira alguns lá de fora, mas a maioria são da comunidade mesmo. A música litúrgica reflete necessariamente o mistério da encarnação do Verbo. Vejam, mistério é uma palavra que a gente não consegue definir completamente, né? Mistério, muita gente pensa algo escondido. Não é por ser escondido, é algo que a gente não consegue esgotar o sentido profundo, é mais. Por exemplo, Vanderlan, suponho que ele esteja apaixonado. Esse estar apaixonado é um mistério que não se pode definir. Pode definir, Lanzinho? Não pode, né? Então isso é uma coisa importantíssima. O mistério é uma coisa profunda. Então a música litúrgica, ela deve refletir qual é o mistério da encarnação do Verbo. Ou seja, Jesus Cristo se faz gente. Então a música litúrgica, ela vai nos tocar
a partir do ouvido, né? Ela entra pelo ouvido, atinge o corpo inteiro, até nos faz dançar. Então, a música litúrgica, ela nos atinge e vai se encarnar em nós. É como se fosse o Cristo que está em nós, através da música. Por isso que ela tem que refletir esse mistério. Então, não é só uma música que anima, por exemplo, para pegar a palavra de Vanderlan, mas é uma música que encarna, que aproxima a gente. A música litúrgica se insere na dinâmica do memorial própria e original da tradição judaico-cristã. É interessante a gente pensar nessa palavra, né? Memorial. Essa palavra é muito interessante. E quem ajudou a descobrir o sentido mais profundo dessa palavra memorial foi o movimento bíblico protestante. A gente sempre teve essa palavra, inclusive tem na Sagrada Escritura, né? Memorial da paixão do Senhor. Façam isso, a gente traduz em memória de mim, mas na realidade é como um memorial de mim. O que é memorial? Então, nesses estudos bíblicos se chegou à conclusão de que quando o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho e depois, ficando Moisés para trás, atravessou o Jordão e entrou na Terra Prometida, atingiu a finalidade pascual, né, da Páscoa dos judeus, que era passar da escravidão à liberdade, passar da terra dos outros para a sua terra. Essa passagem, não somente a passagem do anjo que causou a morte dos filhos dos egípcios, mas todo esse conjunto. Então, não estavam lá os judeus nascidos hoje. E aí, como eles fazem? Quando eles celebram a Páscoa, aqueles que são nascidos hoje, né, os novos que vão entrar no judaísmo, eles vão celebrar a Páscoa pela primeira vez, geralmente é com 12 ou 13 anos. Naquele momento, eles estão passando do Egito para a Terra Prometida, todos os passos. Esse mistério se chama memorial, quer dizer, você celebrando a memória, você está vivendo agora o que se viveu naquele momento. A gente usa isso e já usava na tradição católica com o nome de sacramento. Quer dizer, você através do batismo, confirmação, Eucaristia, sobretudo, e os outros sacramentos, e celebrado de um modo especial na Vigília Pascal, você faz toda a memória da passagem do pecado para a vida de graça. Então, essa passagem é importante. Então, quando a gente vê a consagração de Cristo, por exemplo, na Eucaristia, pão e depois é Jesus. Mas não para aí não, porque senão a gente fica a tentação só de ficar adorando. A Eucaristia não foi feita para ser adorada, foi feita para ser comida. E aí você que come a Sagrada Eucaristia, você vai ser Jesus. E você vai transformar a sociedade, que essa agora é o Cristo. Então, isso é o memorial. No batismo, mesma coisa, para nós sacramentos, né? Então, você, criatura de Deus, mas você agora vai ser adotado por Deus de uma forma a ser, eu não digo confundido, mas associado ao próprio Cristo. Ao ser batizado, o Pai olha para mim, olha para você e vê Jesus. Olha para Jesus e vê todos nós. Por isso que Jesus vai aparecer depois de ressuscitado com vários rostos. Ninguém conhecia, porque ele está em cada um. Então essa palavra memorial é muito forte. E quando a gente coloca isso na música litúrgica, quer dizer, a música tem que ajudar a pessoa
a se associar a Cristo, de modo que Ele penetre na minha vida, do jeito que penetrou em toda a tradição judaico-cristã, na vida do povo de Deus, como era no judaísmo e como é no cristianismo, que a gente chama de igreja. Alguma coisa aí? Então, quem é que vai ler agora a próxima? A música litúrgica tem um papel pedagógico de levar a comunidade celebrante a penetrar sempre mais profundamente o mistério de Cristo. Então veja, papel pedagógico. Eu só me lembro de Kaline, entre nós, integrante do nosso grupo, que foi, pelo menos pelo meu conhecimento, a última dos nossos próximos que se formou em pedagogia, né? Pedagoga. Então isso é importante para a gente lembrar. Mas aí vem essa palavra na frente, papel. O que é o papel? Não é papel, é a função, é mais do que a função, é a missão. Né? Então a música, ela tem que ajudar, tem que conduzir o povo. Claro que a palavra pedagógica tem a raiz pede, significa criança, mas hoje ela está abrangendo toda e qualquer pessoa. Agogô significa conduzir, né? Pedagogo é aquele que leva a criança para a aula. Hoje o pedagogo é aquele que conduz a pessoa para o aprendizado, né? Então, a música ela tem que ser pedagógica, ela tem que ajudar a pessoa, ajudar a comunidade inteira, a comunidade celebrante. Está um ponto muito importante aí. Faz pouco tempo que eu disse, olha, antigamente o padre celebrava e o povo assistia. Ah, você assistiu a missa onde? Né? O povo assistia. Hoje não, hoje a gente concelebra, a comunidade é celebrante. Então você foi à missa onde? É celebrante a comunidade, né? Então, esse papel pedagógico tem que ajudar, conduzir as pessoas, a comunidade inteira, a compreender cada vez mais, se inserir, penetrar cada vez mais nesse mistério de Cristo. Ou seja, quando a gente diz, o Senhor esteja com vocês, o que é que a gente responde? Ele está no meio de nós. Então, quando eu estive lá na França, eu notei, né? O Senhor esteja com vocês, e o pessoal responde, e com você também, que é a tradução do antigo rito latino, né? Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. O Senhor esteja contigo e com o teu espírito. Quer dizer, se você for continuar desse jeito em português, não consegue. No próprio Portugal se diz, né? O Senhor esteja contigo e contigo também, dizem os portugueses, né? Mas nós dizemos diferente. E por que é que eu citei a França? Porque Jean-Marie, nosso irmão, que conosco esteve agora há 40 dias, todo lugar ele dizia, ele pedia para eu dizer lá em português, mas o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E se Ele está no meio de nós, é muito mais profundo do que Ele esteja contigo. No meio de nós não é só separado, não, no meio separado. É no meio de nós, em nós e conosco. Em nós e conosco. Por isso que essa tradução nossa do português do Brasil, ela é muito importante, porque ela é teologicamente mais profunda do que é tradicional e contigo também. Né? Pequenininho eu aprendi, né? Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, não sabia o que era. Hoje eu digo com muita alegria, o Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós, é agradável ouvir. Né? Então o Netinho vai ler a próxima. Mas Padre Paulo, esse termo aí, contigo também, o Senhor esteja contigo, é usado na celebração da crisma, não é isso? Se não me engano, na hora que o bispo crisma a pessoa e bate no rosto, né? E a gente responde, contigo também? Não é isso? Porque somente a missa é que teve essa tradução inspirada para o português do Brasil. O ritual da crisma foi feito por outro tradutor. É só isso, não tem muito problema não. Aí seguiu o rito tradicional.
não é? Dominus vobiscum et com espírito tuo. Era a tradição. É só por isso. Não é que esteja errado, nem incompatível, não. Eu me lembrei assim, porque na hora o bispo, quando vai crismar, quando termina, não dá uma Isso. tapinha no rosto, né? E no próximo domingo, não amanhã, né? No próximo, nós teremos aqui a crisma de Lucas, né? De Luquinha. Vai ser crismado aqui na missa da noite. Né? Então, a música litúrgica brota da ação do Espírito Santo, que suscita na Assembleia celebrante o fervor e a alegria pascais, provocando em quem canta uma atitude, esperança e amor diante da realidade em que vive. Quem é o Espírito Santo? Então, os teólogos, vamos dizer assim, mais antigos, ou seja, mais tradicionais, no sentido de que pega a tradição da igreja, eles vão dizer que o Espírito Santo é o amor entre o pai e o filho. O filho tanto amou o pai tanto amou o filho, que esse amor é uma pessoa. Brota do pai e do filho. É o pai e o filho que comunicam o Espírito Santo. Né? Hoje, quando a gente se fala da Trindade, fala de outras palavras. Né? O grego, por exemplo, é pericórese. O latino vai usar circunmisseção. Quer dizer, está um no outro, discriminados, mas um está no outro. Quem vê um, vê o outro. Aí, quando você fala do Espírito Santo, é porque o Espírito é que age em nós. O Pai e o Filho derramaram o Espírito na igreja. E o Espírito vem e geme e grita com lamentos ininteligíveis no meio de nós, como expressão para mostrar que não é racional. A teologia feminista, por exemplo, vai dizer assim: o Espírito Santo é o lado feminino de Deus. O que não está errado. A gente tem na Prússia, que era como se chamava uma parte antiga da Alemanha, numa igreja tradicional de lá, do século VIII, tem um ícone muito grande, um ícone que reflete a Trindade. E nesse ícone, a figura do Espírito Santo é a imagem de uma mulher. Então apresenta o Pai e o Filho como homens e o Espírito como mulher. E você sabe a riqueza da mulher no meio de nós, né? Que o homem é racional demais. Ele caracteriza tudo. Graças a Deus, cada um de nós homens tem também um lado feminino, porque senão a gente nunca se comunicaria, né? Então é importante lembrar disso aí. A música litúrgica brota da ação do Espírito. Então, se você realmente canta como deve cantar, compõe, toca como deve tocar, o Espírito vai agir e vai fazer com que a Assembleia viva. Então, suscita na Assembleia Celebrante o fervor e a alegria pascais. O que é a Páscoa? A Páscoa já é participar da vida eterna com Cristo. A Páscoa já é a libertação total do pecado. E é por isso que ele vai falar ali, uma atitude de esperança e amor. Uma atitude de esperança e amor. Faltou botar o D ali, né? De esperança e amor. E aí ele coloca o oposto ali junto, né? Diante da realidade em que se vive. Então a gente está vivendo hoje uma realidade de muita dor, muita morte, né? Mais de 560 mil mortos já por essa Covid, fora os que não foram notificados. Mais de quantos milhões, né? Praticamente 20 milhões de desempregados, ou mais. Quantos jovens que chegaram à idade de trabalho e não estão conseguindo. Então, tudo isso são dores. Famílias que têm aí carregando esse peso da viuvez, da orfandade, e pior ainda, do filho que morre. Porque é normal o filho ver a morte do pai e da mãe, mas pai e mãe ver a morte de filho, não tem sentido, né? Bom,
Então vamos ver se tem alguma conversa ou depois a próxima. A música litúrgica, a seu modo e por sua vez, expressa finalmente a natureza e sacramentalidade da Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, na diversidade de seus membros e ministérios, já que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu faria só uma observaçãozinha. Aquele A ali tem um H antes, já que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E queria recomendar para vocês que estão assistindo, dar um pulinho lá na playlist da formação bíblica. Então, na playlist da formação bíblica, você vai ver os encontros feitos por Jean-Marie. Fez 3 encontros muito interessantes. E aí, é muito interessante a gente começar a tentar entender, a partir de lá, igreja, povo de Deus, corpo de Cristo. Diversidade de membros e ministérios. E aí eu queria dar uma salva de palmas agora, parabéns para Samuel, que está aqui, e que já corrigiu o texto na hora da apresentação. Isso é muito interessante para nós. Vocês que estão vendo agora vão receber o texto já corrigido, mas ele fez essa correção agora, na hora, né? Então, eu gostaria de não falar muito sobre esse ponto para dar a oportunidade de vocês consultarem esses encontros que foram feitos por Jean-Marie aqui. É só procurar Descobrindo a Bíblia. E lá tem a playlist, a gente vai ver sobre São Paulo e encontrar isso aí tudo. Então a gente viu um pouco o teológico, né? E agora umas dicasinhas litúrgicas. E vou pedir, inclusive, para Samuel ler uma delas, né? Porque já que tem 4, mas a gente começa aqui. Começa com Samuel. A música litúrgica autêntica traz consigo o zelo da participação comunitária. É interessante quando a gente vê uma coisa que é selada, é uma coisa que tem valor, né? Quando você vai no cartório, então o documento vem com um selo. Quando a pessoa sai aqui, a gente tem outro tipo de selo que é chamado carimbo, né? Carimbado, é a mesma coisa que o selo, né? Então a música litúrgica autêntica, ela traz consigo esse selo. Que selo é? A participação comunitária. Então veja, se você canta uma música e o povo não canta, ou ela não é litúrgica, ou ela não está atingindo o seu papel litúrgico, né? Porque o ideal é que ela tenha esse selo, ou seja, essa autenticidade, autenticação do ser litúrgico da música é justamente a participação comunitária. A música litúrgica manifesta o caráter ministerial de toda a igreja. Outra coisa importante também, o que é o caráter? O caráter, a gente pode dizer, é uma característica, né? Então, a igreja inteira, ela tem uma função, que a gente chama em grego de munus. Ela tem uma função. É da palavra munus vem a palavra ministério, né? Então, a característica da função, ou seja, o caráter ministerial. Quer dizer, quando a música é realmente litúrgica, é a igreja inteira que está agindo ali naquela música. Ela não é a música de fulano, de beltrano, de cicrano, não. Ela agora é uma música da igreja. E ela cumpre aquela missão, aquela função que vai aparecer de acordo com o tipo de
de gesto que ela está querendo ser naquele momento, dentro daquela celebração, dentro daquele rito. A música litúrgica é música ritual. Então, a frase anterior já entrou nessa, né? No rito. Ela é ritual, quer dizer, ela vai por etapas. Ela não vai, uma música só, cumprir tudo. Não. Nem também ter mudança. Aquela do fim está no começo, a do começo está no fim. Não, ela é uma música ritual. Ela tem um lugar próprio para que ela, sendo bem executada, ela possa cumprir a função dela que está na linha anterior, né? O caráter ministerial dela. A música litúrgica está a serviço da palavra. Em todos os sacramentos, a gente tem sempre um lugar para a palavra de Deus, né? Na missa se diz inclusive que há 2 mesas. A mesa da palavra e a mesa da ceia. Mas você tem no batismo a palavra, você tem na penitência, confissão, reconciliação, a palavra, você tem na crisma a palavra, inclusive a crisma sempre é dada dentro da missa, né? E você tem no sacramento do matrimônio a palavra, e os outros sacramentos também, como a unção dos enfermos, que é dada àqueles que estão enfermos, né? Enfermos graves. Mas a ordenação também vai ser dentro da missa. Mas sempre a música está a serviço da palavra, para ajudar a palavra a ser compreendida. Então você tem, por exemplo, as leituras, mas no meio tem um salmo. Você tem o evangelho, mas tem uma aclamação. E muitas vezes, por exemplo, eu assisti várias vezes a celebração com o Netinho. E no meio da pregação ele joga uma música que tem a ver, né? Então ele está fazendo esse papel, uma música litúrgica a serviço da palavra. Também o frei, como é o nome dele? O frei da missão, muito próximo da gente, que morou em Vazia Nova, Frei Roberto. O Frei Roberto, que está agora lá em Juazeiro. Então, o Frei Roberto faz muito isso, não só na pregação, mas em toda parte da celebração. Ele para e canta uma música para chamar a atenção daquilo. Então, a música a serviço da palavra. Às vezes a palavra só tem dificuldade de ser digerida, mas quando você traz a música junto, eu não tenho esse dom, mas Netinho tem, vamos aproveitar, né? Então isso acontece. O terceiro ponto é o ponto de vista pastoral. Então a gente pode ter, começa com Naninho. A música litúrgica, por um lado, encarna as finezas e cuidados do bom pastor para com o seu rebanho. Então veja, pastoral é essa qualidade de quem cuida, né? Por isso tem a ver com a pastoral. Você não vai escolher música que separe o povo, que exclua pessoas, não. Você tem que preparar a celebração, aquele mistério, a serviço da palavra, tudo aquilo que foi dito até agora, mas que acolha, porque é o cuidado do bom pastor. A música litúrgica, por outro lado, reflete aquela solidariedade que caracteriza os discípulos de Cristo na sua relação com toda a humanidade. Gente, isso vai até a cruz, né? Hoje, na oração de manhã, nós vimos uma frase muito bonita, quando se diz assim:
já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então é Paulo que vai dizer: estou crucificado com Cristo na cruz. Porque o Cristo se deixa crucificar para nos salvar. Então é um gesto solidário. Solidariedade significa união com, né? União com. Se você bota duas pedras de gelo juntas, daqui a pouco você pega uma, a outra vem junta. Eles se soldam ou se solidarizam, né? Então, os discípulos de Cristo devem ser um só. As primeiras comunidades eram um só corpo, um só espírito. É muito interessante isso. E Paulo vai dizer também: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, a música litúrgica deve ter essa característica. Ela deve ser, já que todo mundo canta junto, ela nos une à humanidade inteira. Não é só a Igreja Universal, aos católicos do mundo inteiro, não. Nos une, por exemplo, a China, nos une ao Afeganistão, que está sofrendo agora um pouco, está mais uma fase da vida, nos une a todos esses outros grupos que estão atingidos pela pandemia, pelas guerras, nos une a tudo, porque é uma solidariedade. A música tem essa função, mas já viram como é difícil cumprir todas essas funções, né? Vamos ver a última. A música litúrgica, enfim, é fruto da inspiração de quem vive inserida no meio do povo e do seio da comunidade eclesial, em profunda sintonia com o ministério de Cristo, contemplado à luz das Escrituras no dia a dia da vida. Então eu vou salientar uma palavra aí, que eu acredito que é um pouquinho o miolo, a alma de toda essa frase mais comprida, que é a palavra sintonia, e que traz um adjetivo: profunda sintonia. É uma palavra, inclusive, usada na música, né? Sintonia significa no mesmo tom. Então, todo mundo em sintonia, tocando no mesmo tom, né? E aí você vê a pessoa que vive inserida no meio do povo, está no seio da comunidade cristã, está vivendo como Cristo o seu ministério, como foi visto anteriormente, e está no dia a dia da vida, contemplando esse Cristo, esse mistério de Cristo, à luz das Escrituras Sagradas, quer dizer, a palavra de Deus. Então, a profunda sintonia. Paulo, então, o mistério do Cristo é o ponto central da música litúrgica, né? E eu estou vendo aqui nesse trechinho que a música litúrgica produz espiritualidade, né? Então vamos para o último ponto daquele título que a gente viu lá, né? Então acho que aqui a gente pode ler um atrás do outro, porque a observação é mais sintética no fim. Então podia começar com Samuel e a gente iria indo, cada um lendo um. Podemos deixar Samuel para o final? A gente começa por aqui. Então, do ponto de vista estético, a música litúrgica em todos os seus elementos, palavra, melodia, ritmo, harmonia, participa da natureza simbólica e sacramental da liturgia cristã, celebrando o ministério de Cristo. A música litúrgica, ao mesmo tempo, brota da cultura musical do povo, de onde provém os participantes da Assembleia Celebrante. A música litúrgica privilegia a linguagem poética. A música litúrgica prioriza o texto, a letra colocando tudo mais a serviço da plena expressão da palavra, de acordo com os momentos e elementos de cada rito. A música litúrgica é a chamada a realizar
perfeita simbiose, combinação virtual, entre a palavra, texto, letra e a música que a interpreta. A música litúrgica prescinde de tensões harmônicas exageradas. A música litúrgica, ao ser executada, embora se destine a ser expressão autêntica de tal ou qual assembleia, prima por manter-se fiel à concepção original do autor ou da autora. Então, num conjunto, o que é que eu posso dizer? Puxa um pouquinho para trás ainda. No conjunto, o que é que a gente pode dizer? Uma palavra só. Beleza. Isso, vamos para o próximo então. Já chegando para o final desse encontro de hoje. Gente, olha, isso é uma coisa muito importante. Você tem a classificação atual do canto litúrgico pós-Concílio Vaticano II. E tem essas letrinhas aí, IGMR, número 17. Alguém sabe o que é isso? Instrução Geral do Missal Romano. Quer dizer, todo missal romano tem uma introdução, né? Introdução geral ao missal romano, é a introdução, que é um pouco grande, mas que tem também separata. Você pode comprar, Paulos, Paulinas, pode comprar só o livrinho da Introdução Geral ao Missal Romano. Então, no número 17 vai aparecer isso aí, né? A gente está já chegando para o final. Eu vou somente falar do que significa o A e o que significa o B. Então, são duas coisas. O que é o canto, que são um rito. O próprio canto já é um rito. E o B, o canto que acompanha o rito. O rito é uma ação e o canto acompanha. Aí vai ser fácil de ver aí, ó. Canto que são um rito. Então, Senhor, tenha piedade de nós. Eu estou pedindo perdão. Eu não posso parar pelo meio, nem estou acompanhando nada. Glória, glória a Deus. Enquanto estiver glorificando a Deus, é uma ação. Então está lá, é uma ação. Tanto o pedido de perdão como glória. Na liturgia da palavra, o salmo responsorial e o creio. O salmo responsorial lido, rezado, proclamado, cantado. E o creio também pode ser cantado, quando a gente fala de canto, né? E na prece eucarística, o prefácio, a aclamação da anamnese, todas as outras aclamações intermediárias e a última, que é o por Cristo, com Cristo, em Cristo, e o Pai Nosso. Então, podem ser todos cantados. A gente não canta tudo, mas podem ser todos cantados, né? Então, esses são cânticos que são ação. Mas há cantos que acompanham a ação. Então, o canto de entrada, né? Está escrito aí, canto de abertura. Então, enquanto a equipe vem andando, se canta. Aí você vê, às vezes a pessoa, o padre, os ministros, está tudo no lugar e o canto continua. O pai perdeu a função. Ele tem que acabar um pouquinho depois de todo mundo estar no seu lugar, porque ele é um canto que acompanha uma ação. Na liturgia da palavra, é a aclamação ao Evangelho, né? Está com um nome complicado aí, né? Versículo aleluiático. É aquele canto que se canta, muitas vezes o pessoal substitui por outra coisa, mas quando eles cantam aleluia, e eu vou proclamar, eu pessoalmente já canto aquele versículo aleluiático. E também a resposta da oração universal dos fiéis, né? Que é aquela que você diz, as preces, como a gente diz, né? Então, acompanha simplesmente. Depois, dentro da liturgia eucarística, o canto que acompanha a procissão e preparação das ofensas, das oferendas. Ou seja, na hora das oferendas, né? Ele está acompanhando aquilo. Então, quanto deve durar? Enquanto está preparando as coisas. Acabou de preparar, corta, né? Ou o canto da fração de pão, que é o Cordeiro de Deus. Tem gente que só quer cantar 3 vezes. Não. É o Cordeiro de Deus que a gente tem piedade de nós. 10 vezes tem piedade de nós. No fim, dá-nos a paz.
Isso já se fazia há 40 anos, mas hoje ainda o pessoal aí começa de novo, vai dando a paz e começa a ter piedade de novo. Por mais que eu diga, as pessoas aqui da nossa paróquia não compreenderam ainda. Pois é, e está escrito no Missão Romana. Uma vez eu fiz uma observação, uma pessoa se zangou, eu não observei mais, tá bom. O que importa é que a gente cante. Mas o ideal é você cantando Tem Piedade de Nós, e por último, só uma vez, Dai-nos a paz. Né? E depois o canto da comunhão. Né? O canto final, quando é canto de saída, também acompanha. Né? E pode ter outros ainda. Pode ter outros ainda. O canto de ladainha, como a gente tem aqui, é uma ação, está no ponto A. É uma ação. Pronto, então atingimos os 4 pontos principais que estavam ditos lá no rito e chegamos a essa imagem maravilhosa que a gente sempre atinge no final das nossas formações e que tem a finalidade de convidar você para a próxima. A paz esteja com vocês, perseverem na missão. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, nos guarde, nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não se esqueçam de se proteger. A pandemia ainda não acabou. Colaboração de todos. Uma santa noite.